Obrigada, Regazzi. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Robson, pelo convite. Obrigada a todos os envolvidos. E falar que é uma grande honra e um grande desafio estar aqui hoje, né? Eu estou representando o Matheus Araguchi, que é o nosso secretário de Gestão Territorial e Economia Azul. E estou aqui ao lado de dois professores que me ensinaram muito, né? Como o Regazzi e o Pinot falaram. Cabo Frio enviou 4 pessoas, né, para fazerem a formação executiva em Economia Azul. E isso eu posso falar sem sombra de dúvidas, que foi um divisor de águas para a implementação, né, das políticas no município de Cabo Frio. Porque quando nós retornamos, né, anterior mesmo ao curso, nós já tínhamos começado um trabalho de realizar um diagnóstico do município, entendendo todas as vocações históricas que Cabo Frio já possui, né, como a pesca, o sal, o turismo e tantas outras que são voltadas para a economia azul. E quando nós chegamos lá no curso, né, uma coisa que foi muito marcante para mim foi justamente a questão de falar sobre a análise desses vetores e dos indicadores, porque isso são coisas que eu acredito que a maior parte das pessoas que está aqui pode ser que tenha dificuldade, né, de levantar essas informações, de conseguir um diagnóstico aprofundado e, em cima desse diagnóstico, sim, começar a propor e a pensar as políticas públicas. No caso de Cabo Frio, né, após a realização desse amplo diagnóstico, nós começamos a escrever realmente, né, a construir algumas minutas que foram a governança municipal da economia azul. Depois nós trabalhamos em cima da política, que foi Política Municipal de Economia Azul de Impacto e Solidária. Então, quando a gente fala, né, dessa parte de impacto e da solidária, a gente também está falando de economia circular, a gente está falando de várias outras potencialidades que nós temos no município. E, posterior a isso, né, nós trabalhamos em cima do Plano Municipal de Economia Azul de Impacto e Solidário. Para a gente poder elaborar essas legislações, foi necessário que a gente fizesse um levantamento, né, de todas as legislações vinculadas à parte de economia azul, seja nacional, estadual e até mesmo municipal, né, para que não tivesse conflito. E aí nós entramos num processo de fazer algumas sobreposições, de observar o que poderia ter alguma divergência, o que possuía sinergia. E dentro disso, né, eu acho muito importante falar do projeto Orla, porque nós conversamos muito sobre isso, né, na formação executiva do INSPER, em Economia Azul. E quando o Cabo Frio, né, lá atrás, participou e realizou o projeto Orla, nós fizemos isso em 2022, 2023. Ainda não era tanto falado, pelo menos não na nossa região, sobre economia azul, mas já se entendia a necessidade de ter esse diagnóstico, de ter um ordenamento das atividades, né? E aí, quando a gente fala hoje do PEN, tudo isso caminha para um ordenamento, né, que a gente precisa ter e para potencializar. Porque para a gente poder atrair, né, investidores para o município e tudo mais, nós precisamos de uma segurança jurídica. Então, é importante, né, a gente utilizar todos esses projetos que a gente tem, né, ao dispor, que no caso seria o Orla, e a partir daí a gente realizou, foram várias oficinas, né, a metodologia do Orla é uma metodologia muito bacana. E nessas oficinas foram convidadas a população, né? Então nós tínhamos representantes da Associação de Barraqueiros, né, do turismo municipal, e tudo isso numa metodologia de identificar, né, o que nós temos, né, o cenário atual, onde as pessoas tinham a possibilidade de falar e até demonstrar coisas que às vezes a gente, enquanto poder público, não tinha um conhecimento tão aprofundado de que estava ocorrendo, e a partir dali, né, entender o que era o tendência, para onde a gente estaria caminhando se nada fosse feito, e o desejável. E tudo isso culminou num documento que é o PGI, como o Pinot falou, que é o Plano de Gestão Integrada da Orla. Nosso PGI ele foi aprovado
agora a gente está caminhando, né, para a realização da audiência pública e as leis complementares também que nós fizemos, toda essa parte de política, o plano também estão num processo de aprovação. E outra coisa que eu acho muito importante destacar, né, é a certificação, o selo azul da FACERJ. Nós também estamos, né, nesse processo para ter essa certificação. E eu acho que todas essas ações, elas convergem para o diagnóstico e para a produção de resultado. Né? Eu tenho um exemplo que eu dou sempre lá na secretaria, que é quando a gente vai ao médico, antes de receitar qualquer remédio, a primeira coisa que ele faz é pedir exames. Então, geralmente, né, esse é o trâmite. Então, a gente precisa do diagnóstico, precisa das políticas e precisa de ação. Então, o que Cabo Frio está fazendo agora, nesse momento, é justamente a parte da ação, de começar a executar tudo que vem sendo planejado ao longo do tempo, desde o projeto Orla. Bom, gostaria de agradecer a vocês e de convidar todos que conheçam Cabo Frio, conheçam tudo que a gente está elaborando lá e fazer um agradecimento muito especial, que eu não posso deixar de fazer, que é a Ana Aste, porque desde que nós começamos, a Ana é uma pessoa que, enfim, eu admiro muito e eu participei do outro lado, assistindo ela em vários painéis e aprendendo muito. Então, muito obrigada. Parabéns, Camila. Excelente, Camila. Você é fera. E aí, lembrando vocês, a gente vai ter 2 painéis.